Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Depois de mais de 2 ataques precisos e letais contra embarcações de narcotraficantes venezuelanos e do lendário esquadrão de elite Night Stalkers, responsável pela operação que eliminou Bin Laden, ter sido detectado realizando exercícios militares a menos de 150 quilômetros da costa venezuelana, Donald Trump anunciou nesta quinta-feira que vai levar ao Congresso seus planos para ampliar campanha contra os cartéis na Venezuela, desta vez com ações terrestres, além das operações navais. É um novo patamar na guerra ao narcotráfico latino-americano. Com essa medida, o cerco se fecha de vez sobre Nicolás Maduro, cujo rosto estampa pôsteres no Departamento de Estado com uma recompensa de 50 milhões de dólares. Agora, com as tropas autorizadas a agir em solo venezuelano, o ditador que por anos se escondeu atrás de generais e milícias pode finalmente estar com os dias contados. Donald Trump, quando questionado sobre os limites legais e sobre pedir para o Congresso uma declaração formal de guerra, ele foi duro e direto. And Mr. President, if you are declaring war against these cartels and Congress is likely to approve of that process, why not just ask for a declaration of war? Well, I don't think we're going to necessarily ask for a declaration of war. I think we're just going to people that are bringing drugs into our country. Okay? We're going to kill them. You know, they're going to be like dead. Okay? Enquanto isso, no Brasil, Lula, talvez porque estava bêbado ou porque está senil mesmo, resolveu inovar na lógica do absurdo. Segundo ele, os narcotraficantes abatidos pelos Estados Unidos não são criminosos, mas vítimas. Vítimas dos usuários de drogas. Você não pode simplesmente dizer, sabe, que você vai invadir, que vai combater o narcotráfico na terra dos outros, sem levar em conta a Constituição dos outros países, a autodeterminação dos povos, sem levar em conta a soberania territorial de cada país. Porque se o mundo ficar uma terra sem lei, sem respeitabilidade, vai ficar muito difícil viver. Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, sabe, vítimas dos usuários também. Ou seja, então você tem uma troca de gente que vende porque tem gente que compra, de gente que compra porque tem gente que vende. Então, é preciso que a gente tenha mais cuidado no combate à droga. Será que quando os traficantes venezuelanos inundam os Estados Unidos com toneladas de drogas para sustentar a ditadura sanguinária do próprio país, à custa de destruir a vida de milhões de famílias americanas, eles se preocupam com a soberania territorial ou com a Constituição dos Estados Unidos? A verdade é que nada tira mais o sono de Lula e da cúpula do seu governo do que ver a maior potência militar do planeta declarando guerra ao narcotráfico latino-americano. Esse movimento coloca todos eles com a corda no pescoço, e a cada nova ofensiva do Laranjão, a cada nova embarcação atingida, a corda aperta um pouco mais. Pessoal, já vai mandando aquele like esperto no vídeo, deixe também um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, pois isso faz com que a plataforma entregue o vídeo para mais pessoas. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e, se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Feito? Então vamos lá. Como já falei inúmeras vezes, as ditaduras latino-americanas atuais se sustentam nos tentáculos do narcotráfico. A partir da década de 50, a União Soviética começou a treinar agentes para que se infiltrassem nas então incipientes redes de tráfico de drogas da América Latina e as dominassem por dentro, criando assim uma futura fonte local de subsídios para o movimento revolucionário, que estava se tornando muito oneroso para os cofres soviéticos. Essa foi a origem remota das FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que hoje dominam o narcotráfico no continente.
As Farc são ao mesmo tempo uma organização política, militar e criminosa, partido, exército e máfia. Dedicam-se ao mesmo tempo à difusão do comunismo, à guerrilha armada e ao narcotráfico. Tudo isso para convergir em extensão continental o processo revolucionário colombiano. Os homens das Farc são mais que traficantes. São os mandantes primeiros e beneficiários últimos de toda a produção e exportação de drogas da Colômbia. E todo mundo sabe da conexão que se dá através do Foro de São Paulo entre o PT e as Farc. Não é por menos que o atual presidente da Colômbia, o amigo do Lula e recém-sancionado pelos Estados Unidos, Gustavo Petro, fez uma declaração essa semana dizendo que é errado chamar de narcotraficante os homens que estão sendo abatidos nos mares do Caribe, mas que eles devem ser chamados de trabalhadores do narcotráfico. Entonces decirle a estos lancheros narcotraficantes, pues idiomáticamente, en mi opinión, no es, son obreros del narcotráfico. Igual que hay campesinos que terminan dándole insumos a través de la hoja de coca por un dinero y por su situación de pobreza, en el mundo del Caribe, de donde yo nací, entre otras, las carencias también son tan grandes que muchas personas dedicadas a la pesca y al uso de la lancha por fines turísticos y otros terminan prestándoles servicios al narcotráfico. Hoje, Colômbia, México e Venezuela estão entre os maiores produtores de drogas do planeta, especialmente de pó. E cerca de 80% do que sai dessas regiões passa pelo Brasil, que opera como um hub de distribuição global. Nas Américas foram justamente os governos brasileiros, colombiano e mexicano que ano passado não reconheceram a fraude eleitoral ocorrida na Venezuela, que manteve no poder a ditadura sanguinária de Nicolás Maduro. Ditadura essa financiada com dinheiro do narcotráfico. Em agosto do ano passado, a OEA, depois de não conseguir atingir a maioria absoluta de seus Estados-membros, rejeitou uma resolução que exigia maior transparência do governo venezuelano em relação às contestadas eleições. Formada por 34 nações, a reunião extraordinária terminou com 17 votos favoráveis, um a menos do necessário para aprovação, além de 11 abstenções e 5 ausências à convocatória. O Brasil e a Colômbia estão entre os que se abstiveram. Já o México, assim como a própria Venezuela, não atendeu à convocatória da OEA. São justamente esses 4 países que lideram a produção e distribuição de drogas e que possuem inúmeras denúncias de que seus respectivos governos dão guarida para narcotraficantes, enquanto têm suas campanhas políticas financiadas pelos mesmos. Marshall Billings-Lia, ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos e especialista em combate ao financiamento do terrorismo, afirmou que o regime de Nicolás Maduro usou o dinheiro do tráfico para bancar campanhas de esquerda em toda a América Latina, inclusive no Brasil. Durante a audiência no Senado americano, Billings-Lia declarou que foi o dinheiro corrupto da Venezuela que espalhou o socialismo no continente, financiando líderes como Gustavo Petro na Colômbia e Lula no Brasil. Segundo ele, a queda do chavismo significaria o fim das campanhas socialistas no continente. O ex-funcionário da Casa Branca também acusou Caracas de abrigar o grupo Hezbollah, oferecendo documentos falsos e rotas para o narcotráfico no hemisfério ocidental. As denúncias coincidem com as revelações de Hugo El Pollo Carvajal, ex-chefe da inteligência venezuelana extraditado aos Estados Unidos, que teria entregue ao Departamento de Justiça provas de um esquema bilionário da petroleira estatal venezuelana PDVSA para financiar campanhas políticas dos governos que integram o Foro de São Paulo. Mas em se tratando de uma narcoditadura, é óbvio que o petróleo não foi a única fonte de financiamento.
Diante disso tudo, fica mais do que claro por que o governo Lula se recusa taxativamente a classificar o PCC e o Comando Vermelho como organização terrorista. Inclusive, na Assembleia Geral da ONU deste ano, em um óbvio ataque a Donald Trump, Lula fez questão de falar sobre isso. É preocupante a equiparação entre a criminalidade e o terrorismo. No início deste ano, antes de começar essa operação contra os cartéis de drogas, o governo Trump montou uma força-tarefa dedicada a enquadrar os principais grupos criminosos da América Latina em atividades passíveis de serem classificadas como terrorismo. E esse detalhe muda tudo, pois no momento em que uma facção é oficialmente reconhecida como organização terrorista, os Estados Unidos passam a ter, diante da comunidade internacional, carta branca para agir com força militar direta, sem precisar pedir permissão a ninguém. É a diferença entre tratar bandidos como criminosos comuns ou como inimigos de guerra. No entanto, quando os representantes do governo Donald Trump reuniram-se com os técnicos do Ministério da Justiça e Segurança Pública do governo Lula, ouviram que, para o Brasil, facções como o Comando Vermelho e PCC não poderiam ser classificadas como organizações terroristas. Mas havia um detalhe incômodo. Na véspera, a comitiva americana já havia recebido das mãos do senador Flávio Bolsonaro um dossiê preparado pelas Secretarias de Segurança do Rio e de São Paulo, e o documento detalha como as duas maiores facções criminosas do Brasil não apenas atuam como verdadeiras organizações terroristas, mas também mantêm conexões perigosas com o Hezbollah. Em outras palavras, havia sobre a mesa a possibilidade de mobilizar o exército mais poderoso do planeta contra esses grupos. E ainda assim, o governo Lula escolheu dizer não. O senhor reconhece os outros grupos como grupos criminosos e terroristas. Reconhece então o Hezbollah é terrorista? Não. Com relação aos grupos terroristas, muito bem, o Brasil, o senhor também não condena a Hamas e não os classifica como sendo grupo terrorista. Quais seriam então os grupos terroristas do mundo? E organizações criminosas? O PCC é uma organização criminosa? O Comando Vermelho é uma organização criminosa? O Houthis, Al-Qaeda, Talibã são organizações terroristas? Precisamos de uma classificação. Sabe por quê, ministro? Porque os Estados Unidos vai declarar guerra nessas organizações. E o Brasil não se posicionando, entra num conflito direto com uma percepção. Então o senhor poderia estar ajudando a uma política externa, que seria até muito bem-vinda para o cidadão brasileiro, de condenar esses grupos como grupos de organizações criminosas e grupos terroristas, ajudaria muito, mas o senhor não denunciando esses grupos como organizações terroristas ou de organizações criminosas, de grupos organizados, o senhor está fragilizando qualquer tipo de ação contra a cidadania brasileira que já estamos vendo. A questão de vistos vai primeiro pegar talvez alguns dirigentes do Brasil, mas certamente vai sobrar para a cidadania que possa ser percebida como sendo membro de um desses grupos terroristas que o Brasil abriga. Então, na sua conduta de omissão de denunciar esses grupos como organização criminosa, ou não denunciá-los como grupos terroristas, o senhor está fragilizando a nossa cidadania internacional. Temos que entender o seguinte: Lenin dizia que o melhor revolucionário é um jovem desprovido de moral. Dizia também que uma sociedade dominada pelo caos e pela violência se torna mais dependente do Estado, fator que facilita a concreção do ideal revolucionário. Karl Marx esperava que a revolução iria vir à tona com o proletariado, que os proletários do mundo inteiro iriam se unir contra os patrões. Porém, estes começaram a se acomodar com as benesses do capitalismo. O advento da sociedade de mercado, ao contrário do que previam os marxistas, melhorou muito a vida do ser humano, especialmente dos mais pobres. Algumas décadas depois da Revolução Industrial, o povo passou a ter acesso a bens e serviços que há 200 anos eram impensáveis até para os reis. Os revolucionários, percebendo isso e cientes de que o proletariado, sentado em suas poltronas, tomando suas cervejas e assistindo suas televisões, tinham perdido sua utilidade como massa de manobra, começaram então a pensar em novas formas para implantar a revolução. Foi aí que o expoente pensador socialista Herbert Marcuse
achou que poderia salvar a ideologia buscando uma nova classe para aderir à revolução. Uma classe agora não mais definida pela desvantagem econômica, mas sim grupos que possuíssem qualquer tipo de frustração psicológica ou qualquer tipo de dificuldade de socialização. E assim surgiram os novos possíveis candidatos: drogados, prostitutas, artistas marginalizados, supostas minorias, estrangeiros que se sentiam por algum motivo excluídos da sociedade e, por fim, todos os tipos de delinquentes, ladrões, traficantes, mafiosos e afins. Segundo Marcuse, toda essa nova potencial militância deveria ser adestrada e organizada para corromper o sistema e enfraquecê-lo por dentro, para que assim o terreno ficasse propício para a revolução socialista, que nesse caso não seria mais recebida como uma invasora tirânica, mas sim como uma salvadora messiânica. Ou seja, para a extrema esquerda, traficantes, assaltantes e todo tipo de bandido não são criminosos, mas agentes da revolução. Tem muita gente dizendo que CPX é a abreviação de complexo, né? Negativo. Não é abreviação de complexo. Tá? CPX significa cupincha, parceiro do crime. Tá? E eu tenho a oportunidade de conversar com diversos policiais do Rio de Janeiro, tá? Inclusive policiais que atuam em unidades especializadas daquela polícia. Temos vários policiais honestos no Rio de Janeiro, vários policiais honrados no Rio de Janeiro, que se revoltam com esse tipo de situação. Eu tenho certeza absoluta que se fosse outro candidato naquela condição, ele provavelmente sequer sairia vivo daquele local, tá? Sequer sairia vivo daquele local. Mas enquanto Felipe, aqui expondo a minha opinião, se é que eu fardado posso me manifestar dessa forma, posso dizer que é revoltante. Tá? É revoltante eu observar um indivíduo entrando num local totalmente dominado pelo tráfico de drogas, né? Verdadeiros narcoterroristas ali. Nós temos uma série de imagens, dados estatísticos, né? Mostrando que de fato aquela sigla significa apreensões de fuzis, apreensões de drogas, criminosos utilizando camisetas com aquelas iniciais, né? Respeito a opinião dos outros, tá? Eu não discuto opinião, discuto fatos. Tá? Neste momento, há muita gente em Brasília dormindo à base de tarja preta. E não é por acaso. Como a gente sabe, o Brasil já é um narcoestado. Os indícios da ligação do atual governo com a rede de narcotráfico latino-americano já não cabem debaixo do tapete, mas respingam em cada decisão, em cada discurso, em cada viagem oficial. No entanto, agora, pela primeira vez, o cerco internacional está se fechando. Não falta muito para que a ofensiva americana avance para além das fronteiras da Venezuela e chegue ao nosso território. E claro, se isso acontecer, não estaremos mais falando de sanções diplomáticas ou embargos comerciais, mas de algo muito mais direto, muito mais contundente. Pessoal, conteúdo como esse você jamais verá na imprensa tradicional ou na grande mídia. Sendo assim, se você acha importante esse nosso meio de comunicação, ainda mais com toda a perseguição às vozes conservadoras nas redes sociais, considere, de verdade, ajudar a manter esse canal em plena atividade. Pode ser com qualquer valor. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix tudo junto, Luiz com Z, @yahoo.com. Não tem BR. Ou se preferir, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo ou fixado no primeiro comentário. No mais, curte e compartilhe ao máximo esse vídeo, deixe aqui seu comentário para ajudar no engajamento e me siga em todas as redes sociais, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!